Meus amigos, o Simpol divulga nota de pesar pelo suicídio de mais um policial civil em Pernambuco e denuncia descaso do governo com a saúde mental da categoria. O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco vem a público lamentar mais um suicídio de policial civil aqui em Pernambuco e o terceiro em menos de 3 meses. Desta vez, a situação ocorreu na manhã de ontem na delegacia do turista, isso é exatamente ali no aeroporto internacional do Recife. A delegacia está localizada no aeroporto internacional do Recife, onde o companheiro policial, o Ivanilton Gomes de Brito Filho, 36 anos de idade, tirou sua própria vida. Nós estamos ao vivo aqui com o querido Rafael Cavalcante, ele é presidente do Simpol, aqui em Pernambuco, está ao vivo com a gente aqui na Tribuna da Verdade. Em uma hora dessa, meu querido Rafael, o que todo mundo espera é que o governo de Pernambuco se mostre preocupado e interessado em ajudar a categoria, o que na prática isso não tem funcionado, não é, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Renê, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Verdade. Infelizmente, é uma situação que não nos pega de surpresa. Inclusive, nesse instante, eu estou aqui no velório do colega, né, rendendo as últimas homenagens. Além de tudo, era um companheiro com quem eu tinha uma relação pessoal. Eu fiz academia de polícia, uma das minhas academias de polícia foi com o Ivan, um dos seres humanos mais gentis e doces que eu conheci. E vê-lo tirar a própria vida num período, em menos de 3 meses, mais 2 outros colegas ceifaram também a própria vida por angústia e por problemas que muitas vezes são causados, na sua maioria, pela própria polícia, pelo serviço que a gente precisa realizar e pela falta de assistência da polícia em relação aos problemas psicológicos que os policiais adquirem dentro da função de indignar, Renê. A gente vem alertando há muito tempo, o Simpol vem fazendo o papel dele, vem cobrando da instituição, cobrando do governo do estado, que não existe polícia sem um material humano bem valorizado, com estrutura e se sentindo cuidado pela própria instituição. E isso não acontece em Pernambuco há muito tempo, e há muito tempo que a gente fala. Então, eu não me furto a colocar, infelizmente, essas situações nas costas do governo do estado, nas costas da instituição, porque, de fato, principalmente para os policiais da base, eles são tratados, nós somos tratados muitas vezes, né, com desdém quando apresentamos sintomas psicológicos de problema, acham que é porque o policial não quer trabalhar, está fazendo o corpo mole. Não, é porque a gente já trabalha com o pior que existe no serviço público, que é a criminalidade. Isso por si só já causa um problema psicológico que o policial precisa estar frequentemente sendo acompanhado para que ele não descambe, não desande e não perca o prumo. Então, você diante de uma situação dessa, a própria instituição, ela acaba piorando a condição do policial, de se lamentar e de se cobrar muito, e essa responsabilidade, aqueles que têm ela, e a instituição e o governo, eles têm que ser cobrados, e a gente não vai deixar de cobrar, porque é inadmissível que a gente dê a nossa vida para a sociedade, mas a gente não tem um mínimo de garantia para poder exercer a nossa função e um mínimo de cuidado quando a gente adoece. Me diga uma coisa, as famílias desses guerreiros que infelizmente deram cabo da própria vida estão recebendo auxílio do governo do estado, atenção, assistência do governo do estado? No primeiro momento, a nossa gerência de recursos humanos, isso a gente não pode negar, ela teve uma atuação muito humana, né? E está buscando dar o suporte necessário, mas o problema, é deixar essas coisas acontecerem. Depois que acontece, a vida de um policial se vai, ninguém vai trazer de volta. Então não adianta ficar enchendo planilhas para poder apresentar em PowerPoint, para dizer que a criminalidade é isso, isso e aquilo, e não saber o que é que o policial está passando por trás dessas planilhas, o que passa em cada delegacia desse estado, o que passa para poder exercer suas funções, e muitas vezes o tipo de assédio e de maltratamento que os próprios chefes imediatos dispensam contra os colegas policiais. Então é uma coisa revoltante, é uma coisa que a gente tem que cobrar a responsabilidade de quem tem, e essa responsabilidade é do governo, essa responsabilidade é da Polícia Civil, e a gente não pode se calar. Rafael, eu estava aqui pensando,
Assim como o motorista com os nervos à flor da pele no dia a dia, com medo de pegar o coronavírus, o médico no hospital não é diferente pro policial na delegacia, no dia a dia, o estresse, porque tem contato com muita gente nas delegacias, por aí abaixo. Isso aumenta o estresse no profissional. Como está a situação de álcool nas delegacias? Como é que está, o fato de oferecer qualidade de trabalho aos profissionais para poder fazer a higienização das mãos, respeitar o distanciamento social? O Estado tem chegado junto e, de repente, dado uma assistência maior, diferente do que vinha acontecendo em 2020, já que vários profissionais desde o ano passado, há muito tempo, para ser sincero, já vem reclamando com a falta de assistência nas delegacias. Como é que tá agora? Mudou alguma coisa no início desse ano ou a bagaceira ainda é grande? As coisas continuam do mesmo jeito, Renê. Infelizmente. A gente, ano passado, quando começou a pandemia, o sindicato teve que entrar na justiça para que o Estado fornecesse o mínimo, que era álcool em gel e máscara. E demorou a fornecer. O Estado teve o desrespeito de recorrer da decisão do juiz que mandou o Estado fornecer esse material e derrubou a liminar no tribunal, e a gente teve que correr para poder distribuir a nosso policial, porque não poderíamos esperar o governo. Pouco foi feito depois disso. A única coisa que está sendo mantido é o fornecimento de álcool, mas, por exemplo, aquele acrílico que se coloca para quem faz atendimento, e a gente, como realiza atendimento à população fazendo BO e as ocorrências que chegam, aquele acrílico não tem nenhuma delegacia do Estado. Nós comunicamos ao Ministério Público do Trabalho. As estruturas das delegacias são um meio propício para propagar o coronavírus. Por quê? Porque são ar-condicionados quebrados, mofados, um ambiente completamente insalubre, e a gente aponta isso e parece que estamos falando para uma parede. Por quê? Porque a realidade pouco muda. Pior, os policiais civis que foram afastados em decorrência do decreto governamental que diz que aquele que tem comorbidade, aquele que é de grupo de risco, ele tem que ir para teletrabalho, muitos deles estão sendo compelidos, estão sendo obrigados a voltar para trabalhar, sob o risco de serem transferidos, ou para aqueles aposentados que voltaram num contrato especial para trabalhar em atividades administrativas, dando um reforço nas delegacias. Esses policiais que são aposentados, ou seja, já são policiais com mais idade, esses policiais estão sendo, em algumas unidades, sendo obrigados a voltar, porque se não voltarem o contrato não é renovado. Então é esse tratamento que o governo dá ao policial. A gente já tem que trabalhar, como eu falei, trabalhando com a pior matéria-prima que existe no serviço público, que é a criminalidade. A gente tem por obrigação funcional da nossa vida e lidar com o pior que tem nas cidades, que são os crimes e com os bandidos. E ainda assim, no momento de pandemia, onde a gente fica duplamente exposto, porque é o risco da criminalidade e agora o risco de morrer em decorrência do vírus, o Estado não dá o mínimo para poder a gente evitar ou minimizar os contágios. Então a sociedade precisa saber o que é que se passa, precisa entender que a polícia, que não é do governo, essa polícia é do povo, ela está sendo maltratada, ela está adoecendo, e o culpado não é outro a não ser o governo. Pois é, e é uma vergonha para o governo do Estado, e eu faço questão de abrir esse espaço aqui para o Simpol divulgar essas situações e falar para mais de 65 municípios a realidade do dia a dia do policial civil aqui em Pernambuco. A assistência que ele tem do Estado é essa. O policial não bate a meta, com isso vem a punição, que é a transferência do policial, o fato de muitas das vezes ir para longe da família. Pode levar o policial a um quadro depressivo. Eu tô certo com a minha linha de raciocínio ou não, meu querido Rafael? Sem sombra de dúvida, René. Muitas vezes o policial, ele chega para trabalhar no dia e descobre naquele mesmo dia que ele foi removido, sem qualquer justificativa e sem qualquer cuidado para saber esse policial mora onde. Porque todos os estudos mostram que, inclusive, o trabalhador que trabalha mais perto de casa, que tem mais rapidez para chegar e sair do trabalho e regressar para o seu lar, ele produz mais, ele produz melhor. O que a polícia faz? Como punição, ela pega o policial às vezes e joga ele para bem mais distante de onde ele mora, simplesmente porque quer fazer uma raiva, ou simplesmente por conveniência daquele
chefe que se mudou para essa delegacia, que traz a equipe dele e joga o outro para longe sem se preocupar o dano que isso vai causar, psicológico, e no próprio serviço, porque o policial vai render menos. Esse policial daqui a pouco adoece, ele vai ser afastado e ele não vai cumprir as funções dele, ele vai estar fora das delegacias sem investigar. Então acho que não é isso que a gente quer, não é isso que a população quer, e deveria ser isso que o governo era para evitar e trabalhar para que não acontecesse. Para liberar você, para você acompanhar o sepultamento aí do Guerreiro, o sindicato tem tentado diálogo com o governo de Pernambuco e o Estado fala o que sobre tudo isso? Como eu falei, a gente tem uma relação muito humana com a nossa gerência de recursos humanos, temos um bom diálogo com a chefia de polícia, mas esbarramos na falta de recursos e na falta de compromisso do próprio governo em subsidiar a Polícia Civil de meios para que ela possa trabalhar melhor e para que ela possa fundamentalmente cuidar do seu policial, porque não existe investigação, não existe instituição sem um servidor bem cuidado, valorizado e empolgado para poder cumprir suas funções. Você imaginar que a gente sai de casa sem saber se volta e ainda por cima vai chegar na unidade de trabalho e se deparar com uma péssima estrutura, um efetivo que não dá conta do serviço e ainda por cima a gente muitas vezes trabalha o policial civil da base, o agente, o escrivão, os auxiliares, eles trabalham fazendo muito além do que as funções legais dele para ajudar o povo. Então essas funções elas têm que ser legalizadas também, porque a gente acaba fazendo tudo, carregando uma delegacia nas costas e não temos o reconhecimento disso, pelo contrário, a gente é maltratado, a gente se depara com essas condições e na hora que o policial mais precisa, ele é escanteado e não tem o seu problema psicológico ou de outra ordem, a sua doença, acompanhada com devido cuidado, para que esse policial se recupere. Acho que é esse o intuito que o governo tem que ter, que o policial não adoeça, mas se ele adoecer, que ele tenha o melhor tratamento possível para que ele possa voltar. Porque se esse policial se aposenta, o governo vai continuar pagando, o policial vai deprimido para casa porque ele sabia que ainda tinha condições de dar mais, né, para a sociedade, mas vai pagar e vai ficar doente em casa e vai ficar o desfalque na sociedade porque é um policial a menos para trabalhar. Isso é uma lógica muito fácil de se entender, mas infelizmente os governantes não compreendem isso e fazem pouco caso com o material humano que temos dentro da Polícia Civil, tratando a gente muitas vezes de forma descartável. Lamentamos demais essa situação. Quero agradecer a sua atenção, Rafael Cavalcante, e dizer a você que aqui no interior de Pernambuco, você tem a Rádio Verdade como parceira do sindicato, tá? Dos policiais civis aqui de Pernambuco. Pode contar sempre com a gente, disponha desta emissora. Com a gente não tem ladeira. Um abraço, meu irmão. Um abraço, Enei, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Verdade e a mensagem que eu deixo é defenda a sua polícia, defenda os seus policiais, porque a gente já faz muito com tão pouco, poderíamos fazer muito mais e é só isso que a gente quer, poder trabalhar com tranquilidade e voltar para casa para cuidar das nossas famílias. Forte abraço.